Salve, salve família, uma boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Tá tudo suave? Só vou dar então aquela última divulgadinha, só daquele ali, perfil, aqui, Twitter, só daquela avisadinha, entramos galerinha, chega mais. Quartou, quartou, quartou. Hoje temos coisa aqui pra falar. Vê esse Doc falando outra língua. É não, daquele jeito, né? Aquele jeito lá que você entende metade do que ele fala. E é isso. O bichão é brabo assim, mano. Gosto bastante desse Doca. Cadê? Aqui. Postar no Insta também. Já entramos. Fechou. E aí, família, como vocês estão? Vocês estão sabendo da hora? Ele é comédia pra caramba. E eu racho quando ele solta as músicas, né? Tipo, de madrugada, no meio do nada, assim, aí o cara. Toma aqui uma música pra vocês. Bem do nada mesmo. Mas é isso. Enfim, eu racho muito com ele. Hoje a gente tá aqui mais um dia em live. Enfim, hoje tá tendo várias lives aí e uma delas é do PCO com a nova resistência, né? O PCO aí cada vez mais assumindo, né, que é fascista. Uma hora cola com o Monark, outra hora cola com a nova resistência e é isso, né? E só vai piorando as políticas que eles têm, enfim. E aí, esse tá sendo o nível aí das esquerdas do Brasil, né? Enfim, já deixou de ser esquerda faz uma cota aí. E agora mais uma vez mostrando que tá longe, longíssimo de ser esquerda, longíssimo. Calma aí que eu tô ajustando uma questão aqui do som do meu microfone. Porque eu tô meio longe dele. Tô tentando aumentar aqui pra ver. Enfim, teste, teste. Beleza. É isso. Tô melhorando da garganta. Então hoje já vai dar pra me exaltar um pouco mais. Até porque a última live do próprio Kropotkin, a gente entrou em várias questões, em várias perguntas, em vários pontos assim que, enfim, ficaram em abertos, que a gente vai fechar hoje se ele tava, se ele concordava com a afirmação ou se ele não concordava. E a live acabou demorando muito mais do que deveria por causa disso. O que eu achei interessante, foram discussões muito interessantes sobre o Kropotkin, sobre as pessoas que o Kropotkin tava dizendo, tava trazendo ali. Mas foi bem da hora, foi bem da hora. E hoje a gente vai continuar então aí. Pra quem quiser já abrir o PDF, se eu não me engano é a página 27 do PDF que a gente parou. Mas eu vou dar os recadinhos antes, tá? Mas só pra galera já ir abrindo aí. Página 27 do PDF. Isso mesmo, eu marquei aqui 27. Foi o que me falaram. Foi o que me falaram na última live. Então eu acho que deva ser essa mesmo. Mas, antes de entrar, é claro, eu vou dar os recadinhos. E eu vou dar primeiro os mais simples, depois os mais complexos. Primeiramente, galera, pra quem ainda não me segue nas redes sociais, @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter. Como hoje a ideia é acabar Kropotkin, após a live, logo após, eu vou abrir aí uma caixinha de perguntas pra gente escolher qual vai ser a próxima leitura. Até porque às vezes tem alguma leitura de alguma editora aí, de algum livro que eu não tenho, e a gente pode, enfim, fazer aquele pedido, tá ligado? A gente pode tentar marcar a editora, ver o que rola, posso mandar e-mail, enfim. A gente vê aí, e eu travei. A internet caiu, mas voltou. Beleza. Internet, faz tempo que você não cai, continue sem cair, por favor. Enfim, e aí a gente tá, então a gente vai ter outra leitura a partir da semana que vem. Então, pra quem quiser, vai abrir a caixa de perguntas. Como pode ter perdido? Caixa de perguntas após a live lá no Instagram, @morcego_, Marcos_. Eu vou perguntar no Twitter também, com certeza, pra gente decidir a próxima leitura pra ser feita às quartas-feiras, tá? A ideia é acabar a Kropotkin hoje. Além das redes sociais, a gente tá no mesmo @ ainda no TikTok, no Kuai, enfim, um monte de coisa assim, tá ligado? Por contato, por ser uma rede onde a gente espalha algumas informações mais rápido e tal, então a gente tá aí dessa maneira. Além disso, a gente tem um podcast chamado Caverna do Morcego, que tá em todas as plataformas.
Vai ter episódio novo segunda, que vai ser um episódio onde eu vou falar sobre o próximo recado. Mas a gente tem episódio com vários convidados, a gente tem mais de 80 episódios, são quase 2 anos. Dia 1º vai completar 2 anos de projeto. E justamente no mês que a gente completa esses 2 anos, vai sair, que vai ser o tema do próximo podcast, o nosso grupo de estudos presencial. Vai ser um grupo de estudos voltado para estudar marxismo e Estado, aqui em São Paulo, que a gente vai estudar. Mas a gente vai tentar também estar transmitindo para vocês aí. Mas vai rolar então esse grupo de estudo aos sábados, quinzenalmente. Mais informações é só ir no link da bio do @morcego_marcos_. Eu ia adicionar o formulário de inscrição no chat, mas eu esqueci. Então ainda tá sem. Perdão. Mas é só entrar no Insta ou no Twitter, aquele link da bio lá, mano, tá tudo lá, tá tudo certinho, tudo especificado. Tem videozinho sobre lá no Insta, tem videozinho sobre lá no TikTok, enfim. Então vocês têm acesso a isso. Além disso, hoje, primeiramente, se você quiser apoiar os projetos, a gente tem aí o nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, né, que é o Apoia-se, e a gente tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, o QR Code está aqui no canto da tela. Mas também você pode se inscrever aqui na própria Twitch, né, seja pela Amazon, seja nos outros grupos de inscrição aí, que você vai estar fortalecendo o projeto. Faltam menos de $30 pra gente atingir a meta dos $100 primeiros. Ou seja, falta pouco. Estamos quase lá, quase lá. A meta é que até o meio do ano aí a gente consiga atingir essa meta, porque enfim, tá dando bom aqui no podcast. Vai ser uma graninha aqui do projeto que vai ajudar a gente bastante. Além disso, família, a gente tem 2 cupons de desconto rolando em 2 editoras diferentes. O primeiro é #morcego na autonomia, que te dá 20% de desconto em qualquer compra na autonomia literária, tá? Não perde essa oportunidade, aproveita. É um descontinho bom, vai estar funcionando até o final do ano, então aproveita esse desconto. Mas a gente teve agora um desconto com a editora Contra a Corrente, que é um desconto que só vai até sexta-feira, dia 10. Esse desconto acaba. O cupom do desconto é Caverna do Morcego 50, e 50 justamente porque te dá 50% de desconto nas compras da editora Contra a Corrente. Eu acho que já saiu, eu não sei, mas eu tinha postado ontem algumas indicações de livro lá no Insta, talvez ainda estejam lá, então se você correr você pode ainda ver minhas indicações lá. Lembrando que, por exemplo, eu coloquei... Não tá mais. Eu coloquei o livro da Juliana Paula Magalhães, que é um livro que está em lançamento, e se você fizer a compra agora, você ganha uma aula com a Juliana e com o Alisson Mascaro, tá? Então, aproveitem essas oportunidades, família. E tá rolando esses descontos muito massas. Aproveitando que estamos falando de livro, pra galera de São Paulo, começou hoje, dia 8, e vai até domingo, a Feira do Livro. O nome é a Feira do Livro, tá sendo lá na frente do Pacaembu, tá ligado? Então, mano, acho que mais de 120 editoras e livrarias, então tá muito bom, tem muita coisa boa e tudo com desconto. Se eu não me engano, é a partir de 20% que a maioria das editoras tá fazendo. Então, assim, também, pra quem quiser ir presencial lá, pra não pagar frete e tal, não sei o que, quiser ver as possibilidades de editoras, tá lá. Que mais que eu tinha de dar recado? A ideia hoje é a gente ficar até... Assim, a gente vai extrapolar um pouco. Eu não sei se a gente vai acabar a leitura antes do período que eu quero ou depois. Mas eu queria ficar pelo menos até umas 9h30. Porque vai rolar 9 horas a live do PCO com a Nova Resistência, né? Esses 2 grupos aí da galera fascista, enfim, que tá chegando aí. E a ideia é manter durante esse período aí pra galera antifa tá aqui, tá com nós, tá trocando essa ideia, caso a gente acabe a leitura, ou pra tá lendo, né? Como tá aqui na chamada, a União Antifa é justamente porque eu sou marxista e estou aqui lendo Kropotkin, um anarquista. Então essa União Antifa aí, nessas discussões, leituras e enfim, vai estar fazendo essa contraposição. PCO é vergonha, não, é horrível, horrível. Do meio do ano pra cá eles conseguiram piorar em tudo. Das declarações, dos posicionamentos e tal. A única coisa que eles fizeram de bom foi bater em Tucano, a única. Só. E agora estão lá apoiando a chapa do Lula, né? Tá rolando eleição pro DCE da USP. Qual o nome da chapa do PCO? Lula presidente. O nome da chapa é Lula presidente. Com Alckmin de vice, tá ligado? Enfim, é umas contradições, é umas doideiras assim, que você fica abismado. Eu vou colocar aqui o link do Drive, né? Porque, enfim, não sei se todo mundo tem. É a página 27 do PDF, se eu não me engano. Logo depois do tracinho que tem. Que a gente vai começar. Falar pra vocês, família, eu tô lendo
eu vou fazer essa indicação, embora eu já tenha feito em live e mostrado o livro, porque. Cadê? Ué, eu tava lendo agora há pouco aqui? Onde eu coloquei? Aqui. Nossa, tava até me perdi aqui. A biografia da Rosa Luxemburgo pelo Paul Froelich, da Boitempo. Enfim, pra quem quiser ter um panorama tanto da vida da Rosa, por alguém que viveu ao mesmo tempo que ela, quanto sobre a questão da social-democracia e dos revolucionários, especificamente na Alemanha e França, né, e Polônia, que é o ambiente que a Rosa mais... Embora vai entrar na Revolução Russa agora, mas onde ela estava, recomendo demais, assim. Eu postei algumas coisas aí sobre tanto do Paul quanto da Rosa e é muito boa a leitura, muito boa mesmo. Mas então, bora lá então ler Kropotkin. Verdade, quase que eu esqueci. Quase que eu esqueci de 2 recados importantíssimos. Dia 9, amanhã, vai ter mobilização nacional dos estudantes, principalmente universidades e institutos federais. Pontuar 2 coisas. Uma é que o próprio Chavoso já apontou, que é a questão de que, por exemplo, a UBS dos secundaristas posta essa questão em relação ao ato nacional aí dos IFs e tal. Mas na pauta da implementação do PEI ou dos ataques e tentativas de privatização do ensino público e estadual, não tem pronunciamento, não tem mobilização, não tem nada. É uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. E a segunda coisa é que não só dia 9 vai ser de luta, mas dia 13 vai ser dia de luta na USP e a Unicamp vai fazer outra luta no dia 14. A gente também está em contato com a Unesp para rolar uma mobilização aí. Então, pra galera que for de outros estados, pra galera que for de outras universidades, qualquer coisa, entre em contato que a gente também tenta agilizar uma coisa. O FPA parou essa semana toda, a professora Thaís Leite, professora lá, teve várias intervenções, uma intervenção foi uma aula dela, aula em campo aberto aí com geral, então assim, é um momento de fortalecimento. Mas agora sim, vamos para Kropotkin. Espero que eu não tenha nenhum ataque de tosse, porque eu tô tendo recentemente, minha garganta tá zoadinha, tô melhorando já, tô me cuidando, com certeza. Então, bora lá. Hoje se fala da criminalidade. A gente parte, então, desse parágrafo. Hoje se fala da criminalidade. Para quem quiser pesquisar aí, vou contar 10 segundinhos aí. Hoje se fala da criminalidade pra gente iniciar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim podemos ir. Hoje se fala da criminalidade hereditária. E as provas aduzidas por Thompson em um período inglês de ciência mental de 1870 são verdadeiramente extraordinárias. Calma lá, vamos dar uma pausa aqui porque aproveitar para resgatar a discussão anterior. Na discussão anterior, ele citou algumas pessoas que tinham trazido certos avanços nas questões da discussão sobre a prisão e a sociedade, mas tinham problemas. E algumas das questões eram essas, como por exemplo a questão da criminalidade hereditária. A grande questão é que você nunca sabe qual é o posicionamento dele, porque assim, ele elucida todo o posicionamento para depois fazer a contraposição. Então, vamos, porque assim, na última vez foi uma confusão, porque veio do nada, tá ligado? Eu não tinha lido o livro antes, e a gente foi entrando na discussão e eu fui falando, mano, por que ele tá falando isso, que ele tá trazendo? Depois ele fala, e esse é o pensamento de tal pessoa, e tá errado em tal ponto, tal ponto, tal ponto. Então assim, essa confusão. Inclusive tinha uma galera que ficou de reler o livro para trazer aqui observações. Tô na espera, viu galera? Tô na espera. Então, a provas aduzidas por Thompson em um período inglês de ciência mental de 1870, que são verdadeiramente extraordinários. Mas, reflitamos em um instante e perguntemos, o que pode herdar-se de pais criminosos? Seria o caso de uma célula de criminalidade? Foi o absurdo afirmado. Foi o absurdo afirmado. O que se herda é uma falta de vontade, certa debilidade da parte do cérebro que analisa nossas ações, ou tanto as paixões violentas, além de aventuras ou vaidade maior ou menor. Da vaidade, unida ao amor e o perigo, temos muitos casos nas prisões, mas a vaidade abarca uma ampla zona. Pode produzir um criminoso como Napoleão ou o assassino Frei,
ou assassino freio. Sem ressalva, quando se associa a outras paixões de ordem mais elevada, também pode produzir homens de talento. E, o que é melhor, a vaidade sucumbe ao peso da inteligência equânime. Os únicos vaidosos perfeitos são os tolos. Então, ele lança aquela famosa de tipo, pode ser que sim, pode ser que não, tipo, até aí não quer dizer nada, isso por si só. Ele primeiro desbanca essa questão da criminalidade hereditária, coloca o que pode ser herdado e fala, mas até aí. E a respeito do caráter aventureiro, eu entendo que o período que ele está escrevendo, né, a gente está falando de 1897, a gente tem poucos avanços dos temas que ele fala. Mas ainda, não sei, me parece bem precário os tocantes que ele coloca. Mas beleza, vamos continuar. A respeito do caráter aventureiro, que é uma das características emblemáticas dos encarcerados por más ações de grande importância, talvez bem encaminhado seria de grande utilidade para a sociedade. Esse caráter impulsiona os homens para expedições longínquas e espreitadas perigosas. Quantos dos presos hoje poderiam realizar grandes descobrimentos ou explorações perigosas? Seu cérebro, provido de conhecimento científico, tivera mostrado outros horizontes mais vastos do que se abre às crianças que vivem um ano em nossos becos estreitos e recebem por toda instrução a inútil bagagem das escolas de agora. Então, repara, aí a gente entra num ponto interessante. Ele liga a questão da precariedade com a questão do crime. E não só da precariedade no sentido de faltarem coisas, mas no sentido da própria educação que é dada. Se a gente pegar o livro que a gente leu antes, do Bakunin, o outro anarquista, né, que era sobre a instrução integral, a gente entra num debate sobre os níveis de educação de certos grupos. E não no sentido de que aquela pessoa é mais burra, aquela pessoa não tem o conhecimento total, mas aquela pessoa não tem educação. Que é o caso, por exemplo, relacionado com uma pauta atual, do PEI. Porque o PEI está tirando as crianças da escola porque elas têm que trabalhar para compor a renda de casa. A gente está falando de um país com 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Se a escola ela é feita para que a criança passe todo o tempo lá, a criança não tem a possibilidade de trabalhar. Que é o que está acontecendo exatamente agora com a implementação do PEI. E, continuando, né, o cristianismo tratava de afogar as más paixões, a sociedade futura. Como adivinhado por Fourier, as usará proporcionando a sua atividade extenso campo onde exercê-las. Eu acho que essa parte aqui tá mal editada, não sei se tá faltando coisa, mas beleza. Salve, salve, galera do Jornal Companheiro, aí ó. Não sei se tá certo, mas é isso. Muitas grandes paixões positivas teriam entre os habitantes dos cárceres e presídios se fraternalmente relacionassem, só em relações fraternas as despertassem. O Dr. Campbell, que durante 30 anos foi médico de várias prisões inglesas, dizia, abre aspas, empregando com os prisioneiros a doçura e o respeito, como se fossem delicadas senhoras, sempre reinaria a perfeita ordem do hospital. Fecha aspas e novamente, continua. Até os presos mais rudes me admiravam pelo cuidado que dispensavam aos enfermos. Em geral, se acredita que seus costumes, desordenados e sua vida normal, os têm feito duros e insensíveis, quando na realidade os tem conservado um sentimento do bem e do mal. As palavras do Dr. Campbell são comprovadas pelo testemunho de outras pessoas honradas. Eu frisaria aqui principalmente essa parte sobre a insensibilidade, né, sobre serem feitos duros e insensíveis, que é como o próprio Kropotkin abre o livro e é uma parte do que a Angela Davis vai trabalhar quando ela trabalha no sistema carcerário hoje em dia, que ele mina todo tipo de paixão e sensibilidade sensorial do preso. Justamente para que ele perca tudo isso. Para que ele vire uma pedra. Muito simples, sem rodeio. O enfermeiro de hospital, o enfermeiro que não é funcionário, teve a ocasião de exercitar seus bons sentimentos, de compadecer-se, e no hospital desfruta de uma liberdade negada a outros presos. Além disso, os homens a quem se referia Campbell se estavam sob supervisão daquele homem excelente e não submetidos a policiais aposentados. Então aí a gente já tem uma diferença dentre as questões das pessoas presas, né? Aí tem 2 cisquinhos e aí a gente continua. As causas fisiológicas, tão em voga nos últimos tempos, não são as que menos influenciam que o indivíduo termine uma prisão. Mas as ditas causas não são a origem da criminalidade no verdadeiro sentido da palavra. Então ele já desconsidera as causas fisiológicas. Segundo, se empenham em demonstrar os criminalistas da escola de Lombroso. E ainda pontua isso daí
na questão do próprio Lombroso, que foi um dos autores que ele citou antes e que a gente ficou em dúvida se ele concordava ou não. Beleza, a gente já tem aqui que não, ele não concorda com isso. Perfeito. As causas fisiológicas, melhor dizer, as afecções do cérebro, do coração, do fígado, do sistema nervoso espinhal e etc., trabalham sempre em todos nós. A maioria dos seres humanos padecem de alguma das enfermidades citadas. Todo mundo, quase todo mundo, tem algum problema. Se bem, não os levam a cometerem atos antissociais, senão quando condições exteriores intervêm na produção dos mesmos. Só isso não faz com que a pessoa cometa crimes. E é claro, aqui ele está trabalhando da criminalidade no sentido da sociedade posta. Para as afecções fisiológicas, não são remédio às prisões. Pelo contrário, os agravam. Se esse daí fosse o problema, a prisão não é a solução. E quando uma vítima dela sai do cárcere ou do presídio, está menos apta para a vida social do que antes. O ex-detento tende a cometer qualquer ato denominado criminal. Então falamos aqui de reincidência, né? Para destruir esse efeito, é preciso curá-lo do dano que lhe causar a prisão. É preciso apagar toda a massa de qualidades antissociais que lhe enfiarem no presídio. Se não fizer tudo isso, pode tentar. Mas então pense. Por que se empenhar em fazer o homem pior do que era, se depois terá de destruir-se a influência da prisão? Então para que torná-lo tão ruim? Mas se as causas físicas mandam tão poderosamente em nossos atos, se nossa organização fisiológica é frequentemente motivo de atos antissociais realizados, as causas sociais que agora vou escrever são, contudo, muito mais exigentes. Mais um risco. Eu não sei porque eles separam em riscos, não sei se é porque era uma produção mais jornalesca, e aí era, né, pequenos periódicos. Vamos lá. Os bárbaros, assim chamados pelos romanos da decadência, tinham um excelente costume. Cada grupo, cada comunidade, era responsável ante os demais dos atos antissociais de qualquer um de seus membros. Ele faz esse retorno para mostrar o ponto dele. Para mostrar o ponto dele não só no que é visto, mas no objetivo. Foca em mim. Parece que tá meio embaçado, tá ligado? Agora ficou pior, né? Cadê o paninho? Cadê o paninho? Temos um paninho aqui. Deixa eu dar uma limpada. Enfim, continuou ruim. Deve ser a iluminação mesmo. Que droga. Enfim, vou tentar ficar mais perto da câmera pra dar uma melhorada. Aí. Os bárbaros, excelente costume foi extinto, como outros bons e melhores se têm extinguido. Então, esses costumes, eles não estão mais presentes. O individualismo ilimitado tem substituído o comunismo da antiguidade franco-saxã. Mas, retornemos a ele. Voltou, é isso. Os espíritos mais inteligentes do nosso século, os trabalhadores e pensadores, proclamam aos gritos que é a sociedade a responsável de todo ato executado contra ela. Assim como nos corresponde uma pequena parte da glória dos atos e produções de nossos heróis e gênios, também os temos em nossos criminosos. A cada ano que passa, cresce o número de crianças que se desenvolvem entre a sujeira moral e material das nossas cidades, entre gente desmoralizada e inverodia, entre a decadência e a vagabundagem, junto à luxúria que corrói os grandes centros da população. Então, cada ano que passa, a gente tem mais crianças, como a gente pode observar na situação das grandes cidades hoje, né? Eu acredito que até nos interiores deva estar uma situação parecida, mas em meio a prédios luxuosos, a eventos no centro e coisas assim, a gente tem uma grande porcentagem de população marginalizada, inclusive crianças. Ignoram o que é uma casa familiar. Sua casa hoje é um beco, amanhã é a rua. Quando entram na vida, desconhecem o emprego razoável de suas forças juvenis. O filho de selvagem aprende a caçar do lado de seu pai, enquanto a filha aprende a cuidar de seu modesto habitat. Nem sequer isso aprende o filho do proletário que vive solto. Então, nessa referência, o filho do proletário não aprende nada. De manhã, o pai e a mãe saem de seus cubículos Cadê? Não é só uma página. Na busca de trabalho. A criança vai pra rua, não aprende ofício algum, e se vai pra escola, nada de útil se aprende ali. É verdade que os que habitam casas boas protestam contra a embriaguez, mas vou lhe dizer, se vossos filhos crescessem nas condições dos filhos dos pobres, quantos não teriam as tavernas para morar?
E aqui recomendo a leitura do texto do camarada Eras sobre a questão da bebida. Ao observar o descuidado desenvolvimento da população infantil das grandes cidades, o que nos admira é que só um número pequeníssimo de crianças se tornam ladrões e assassinos. Mesmo essa situação ainda não explica isso. O que nos admira é a bondade dos sentimentos sociais da humanidade do nosso século. A hombridade que se encontra até nas vielas mais sujas. Sem isso, o número dos que estão em conflito com as instituições sociais seria muito maior. Sem essa humanidade, não ficará pedra sobre pedra dos suntuosos palácios urbanos. Então, para o Kropotkin, o que não derrubava as instituições e a sociedade posta é a existência desse sentimento. E contrastando com a sordidez em que vive, o que vê a criança que cresce no fluxo urbano? Um luxo insensato, estúpido, essas lojas deslumbrantes, essa literatura que não para de falar de riqueza e luxo, esse culto ao dinheiro. Tudo tem que desenvolver a sede de riqueza, do amor ao luxo vão, a paixão de viver às custas dos demais, aproveitando o produto do trabalho alheio. Exploração. Ele está falando sobre exploração. Bairros inteiros existem, onde cada casa recorda o homem que continua sendo um animal, mesmo quando escondem sua animalidade sobre certo aspecto. Quando o grito de guerra é enriquecei-vos, afasta quem se opõe ao vosso progresso. Busca o dinheiro de qualquer modo, não esquecendo que existe a justiça. Quando todos ouvem dizer diariamente que o ideal é fazer trabalhar os demais e passar a vida folgando, quando se menospreza o trabalho manual, até o ponto de que nossas classes diretoras preferem fazer ginástica do que pegar na enxada ou na pá, quando a mão calosa é sinal da inferioridade, e do contrário, em um traje de seda, quando por último a literatura rende culto e riqueza e predica o desprezo ao utópico e ao sonhador que a desdenha. Quando tais causas se unem para serem uma má influência, quem pode falar da herança? A própria sociedade acredita diariamente ser incapaz de suportar uma vida honrada de trabalho, ser imbuída de sentido antissocial. E até glorificam aqueles que obtêm êxito através dos crimes, e quando sente-se ameaçada, os envia ao pastíbulo ou ao presídio. Então, ainda tem essa questão, né? A sociedade, ela... Enfim, a sociedade capitalista, né? Ela está em todo momento querendo ressaltar tanto a questão da individualidade, quanto a questão da riqueza, quanto a questão do lucro, quanto a questão de ter dinheiro. Exato. A gente cresce em meio a uma sociedade que a todo momento prega isso. E reparem nisso, glorificam aqueles que obtêm êxito através de crime. E quando sente-se ameaçada, os envia ao patíbulo ou ao presídio. Isso principalmente para a classe rica, né? Porque o cara é inteligente, o cara é um gênio, olha o que o cara conseguiu fazer. Enfim. E essas são as verdadeiras causas dos atos antissociais. Quando as relações do capital e do trabalho tenham se alterado radicalmente por uma revolução, quando desapareça o ocioso e todos trabalhemos segundo nossas inclinações, em benefício da comunidade, quando se ensina as crianças a trabalhar com seus braços e amar o trabalho manual, que tanto o seu cérebro como o seu coração se desenvolvam normalmente, não precisaremos nem de prisões, nem de juízes, nem verdugos. Portanto, a mudança é com a alteração radical da sociedade. E reparem na ênfase do trabalho e da ligação com o intelectual. Trabalho, cérebro, coração em desenvolvimento. E para isso, quem tem que acabar não é o pobre, mas é o ocioso. Quem é o ocioso de hoje? É o burguês, é o capitalista. Ele é o ocioso de hoje. Portanto, só com o fim dele nós teremos emancipação. Outro risquinho, mas nos dirão. Sempre teremos indivíduos enfermos que podem constituir um perigo constante para a sociedade. Não seria bom eliminá-los ou ao menos colocá-los na impossibilidade de que não nos prejudiquem? Por pouco inteligente que seja uma sociedade, não concorda com esse absurdo. O motivo é este. Os loucos eram tidos antigamente como seres endemoniados e os tratavam como tais. É falta de Deus, é o diabo no corpo. Os prendiam em sombras masmorras, argolados às paredes, como terríveis feras. Plínio
um filho da grande revolução, se atreveu a remover as algemas e tratá-los como irmãos. Os devorarão, avisaram-lhe os guardas. Mas Plínio se atreveu. Aqueles que todos acreditavam serem feras se reuniram em torno de Plínio, demonstrando-lhe com sua atitude que tinha razão em supor que predominava neles o que havia de melhor na natureza humana, ainda que com o efeito das enfermidades a inteligência estivesse afetada. Portanto, aquilo não era um problema. Não é um problema. Logo, a causa da humanidade triunfou em todas as linhas. Os loucos não eram mais presos. Desapareceram as cadeias, mas os sanatórios, outra forma de cadeia, se mantiveram, e dentro desses asilos se empregou um sistema, se não igual ao das cadeias, pior. Mas os camponeses, não os médicos, os camponeses do povoado de Belga de Shell, disseram: enviem-nos vossos loucos, daremos-lhes liberdade absoluta. E os acolheram no seio de suas famílias, lhe deram lugar em sua mesa, uma ferramenta com que trabalhar em suas terras, os permitiram participar das festas campestres da juventude da região. Comam, trabalhem e bailem conosco. Corram pelos campos, sejam livres. Sejam livres é foda, né? A isso se reduzia o sistema, toda a ciência que o camponês belga empregara. E aquela liberdade operou um milagre. Até os que padeciam de lesões incuráveis tornaram-se dóceis, tratáveis, membros da família como os demais. O cérebro enfermo funcionava normalmente, mas o coração era tão humano como o dos outros seres. Soou a palavra milagre. As curas se atribuíram a um santo, a uma virgem, mas esta virgem era a liberdade. Este santo era o trabalho dos campos, o fraternal carinho. O modelo tem feito prosélitos. Em Edimburgo tive o prazer de apresentar-me ao Dr. Mitahel, um homem que dedicou sua vida em aplicar o mesmo regime libertário aos loucos da Escócia. Teve que vencer os obstáculos, lutaram incomodamente contra ele, usando os mesmos argumentos usados contra nós, mas ele venceu. Em 1886, uns 2.200 doentes mentais escoceses desfrutavam de plena liberdade, acolhidos nas famílias privadas e comissões de sábios que estudavam o modelo, elogiaram. Eu já acredito, nenhuma medicina compete com a liberdade, com o trabalho livre, com o fraternal carinho. Em um dos pontos que limitam o imenso espaço entre a enfermidade mental e o crime, de que Maudsley nos fala, a liberdade e o carinho fraternal trabalharam um milagre. O próprio conseguirá outro limite no citado espaço, o crime. Então, a proposta que ele coloca é a proposta de liberdade e trabalho. É a proposta de uma superação, de uma ruptura com o sistema capitalista. Então, ele continua, né? A instituição penitenciária carece de sentido. Todos os que aqui estão o compreenderão como eu. Porque se eu perguntar aos pais e às mães que vejo aqui sobre o que eles sonham para seus filhos no futuro e se seriam carcereiros, ninguém confirmaria positivamente. Seja qual for a ambição do pai e da mãe, nunca desejarão a seus filhos um emprego de carcereiro ou de verdugo. A condenação absoluta do sistema das prisões e da pena da morte se tem no seu desprestígio. Se a prisão é possível hoje, é porque em nossa sociedade abjeta, o juiz conta que haja um carcereiro ou verdugo como um salário miserável. Mas se o juiz tiver que vigiar os que sentencia, tiver que matar os que manda para a morte, estejam seguros que esses mesmos juízes considerariam insensatas as prisões e a pena de morte abominável. Isto nos obriga a dizer algo a respeito do assassinato legal, que esses senhores, em seu estranho jargão, denominam pena capital. Pausa. Eu vou trazer aqui essa parte da Rosa Luxemburgo sobre assassinato legal. Eu acho muito interessante, eu estava lendo essa parte hoje e foi uma parte que me tocou bastante. Deixa eu pegar aqui, só deixa eu abrir o texto aqui. Essa parte é realmente muito boa, vocês vão gostar. Cadê? É aqui? É aqui. Enfim, a social-democracia alemã, depois de 1902, começa a se tornar reformista, né? E aí eles vão ir contra toda a violência, né? Nas palavras de Paul Froelich,
Na social-democracia alemã, a renúncia à violência na luta política já quase se convertera em dogma. William Liebknecht, cuja língua muitas vezes foi mais rápida do que o pensamento, declarara certa vez que a violência servia apenas a fim reacionário. Essa frase era oportuna e entusiasticamente repetida. Bernstein considerava a supervalorização da violência criadora como um meio de transformação da sociedade, um rudimento blanquista incrustado no marxismo. Já o Hess usou toda a sua eloquência a favor da ação dentro da legalidade. E aí, a Rosa Luxemburgo mostra esse mal-entendido, filisteu e superficial, que se ocultava nessa teoria da legalidade. Porque existe a legalização do que está sendo exposto aqui, né? Ela, que constantemente era taxada de fantasiosa por todos os... E citando aqui um grupo que, por exemplo, o Elias Jabbour disse que faz parte, né? Defensores da Realpolitik, PCdoB e PT, provou que seu senso insubornável da realidade e, ao mesmo tempo, seu talento pedagógico. Ela escreveu contra Valverde dessa forma. E aqui, citando diretamente a Rosa Luxemburgo em Gesamtwerk. Em que consiste a função da legalidade burguesa? Se um cidadão livre trancar outro cidadão à força e contra sua vontade em um cubículo apertado e desconfortável o mantiver ali por certo tempo, cada qual entenderá que isso é um ato de violência. Contudo, quando a operação é respaldada por um livro impresso chamado Código Penal e o cubículo se chama Prisão ou Penitenciária Real Prussiana, ela se transforma em um ato de legalidade pacífica. Repare que ela cita a prisão em específico. Quando um ser humano é forçado a matar sistematicamente contra sua vontade seres humanos que vivem no seu entorno, trata-se de um ato de violência. Contudo, quando a mesma coisa se chama serviço militar, o bom cidadão imagina respirar em plena paz o ar da legalidade. Quando uma pessoa priva a outra contra a vontade dessa última de parte de suas posses ou de seus ganhos, ninguém duvida de que está diante de um ato de violência. Mas se esse procedimento se chamar cobrança indireta de impostos, ocorre o simples cumprimento da lei, que é o que acontece, por exemplo, com a tentativa de passagem de que as pessoas devedoras que só têm uma casa podem ter as casas retiradas. Isso vai ser lei. A legalidade não é nada. Em suma, o que se apresenta a nós como conformidade burguesa com a lei não passa de violência da classe dominante, alçada de antemão a condição de norma obrigatória. E aí, enfim. Ô, camarada Lauro Pirola, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela raid, sejam todos bem-vindos, família. Nós estamos neste momento aqui lendo Kropotkin, que na verdade eu tô trazendo uma citação da Rosa. A gente não tá lendo diretamente Kropotkin, mas a gente já tá no final e depois do Kropotkin a gente vai ficar aqui trocando ideia, assistindo alguma coisa, só pra ficar aqui enquanto tá rolando a live do PCO, tá ligado? Daqui a pouco a gente vai nessa. Salve, salve, eu sou o Marcos Morcego, tenho um projeto aí de podcasts, live. A gente tá ali nas prisões do Kropotkin e eu tô citando a Rosa porque ele falou sobre o termo que ele usa, assassinato legal, que é a pena de morte, né? A pena capital. E aí eu tô trazendo a Rosa falando aí sobre essa questão aí do cheiro do Laura. Gostoso demais. Falando sobre a questão da Constituição burguesa e dessa legalidade que é passada, né? Esse assassinato legal. Então, para quem quiser abrir, é só pesquisar assassinato legal. Eu acho que a única parte que é assassinato legal, se não tiver, vai ser pena capital. É no finalzinho do livro. Deixa eu ver, a gente estava na página 27. Vamos pegar aqui. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Próximo da página 33 aí. O drive está no chat, tá, família? O assassinato é simplesmente o resto do princípio bárbaro da Bíblia. Olho por olho, dente por dente. É uma crueldade tão prejudicial como inútil para a sociedade humana. Nas regiões siberianas, onde milhares de assassinos gozam de liberdade depois de extinta sua condenação, ou sem tê-la cumprida, porque são muitos os fugitivos que se refugiam nas selvas siberianas, é tão seguro as ruas como nas grandes cidades. Na Sibéria, fechou.
Se cuida, muito obrigado aí pela raid. Enfim, daqui a pouco a gente vai ligar outra live. Eu vou encerrar essa e ligar outra daqui a pouco. E aí, se quiser voltar, a gente vai assistir alguma coisa e ficar trocando ideia idiota, tá ligado? Falar sobre coisas aleatórias. Só pra roubar uns views aí do PCO. Na Sibéria, onde os assassinos são intimamente conhecidos, se considera os melhorzinhos da população. O assassino serve ali de cocheiro particular. E verás que a mãe confia seus filhos a um homem que foi desterrado por matar outro. É conhecido que o patricida irlandês David, que conhece profundamente as prisões inglesas, experimentou o que lhes falam. Os assassinos são considerados como os homens mais respeitáveis dentro das prisões. Isso se explica facilmente. Me refiro como é natural aos que assassinaram no momento de arrebato, porque os assassinos com roubo poucas vezes são filhos de premeditação, são acidentes em sua maioria. Que isso? Enfim, ele entrou numa... Ele entra numas brisas muito tortas de vez em quando, tipo... Como assim filho premeditado e os outros que são acidente? Enfim. Mesmo sendo numerosas as execuções de revolucionários na Rússia, repara que ele está falando de mais de 50 desde 1879 até 1893, muitos tempos antes da Revolução. A pena de morte não é aplicada para delitos comuns já faz mais de um século, quando foi abolida. E o número de assassinatos cometidos na Rússia não é maior do que nas nações europeias, mas até menor. Em parte nenhuma se verificou o aumento dos assassinatos, quando não há pena de morte. Logo, essa pena só se mantém por vileza dos homens, visto que é uma barbárie inútil. Então ele está indo contra a pena de morte aí, nesse parágrafo. Os socialistas condenam a pena de morte, mas entre os revolucionários, que não são lacratas, tendem a considerar como um meio supremo para purificar a sociedade. Eu acredito assim. Aproveitar que ele falou que os socialistas que são acratas, né, condenam a pena de morte, mandar um salve pro camarada Lucas Acrata aí, parceiro demais aí da caverna, tá sempre presente, camarada anarquista bravo. Eu conheço jovens que sonhavam em ser Fouquier-Tinville da Revolução Social, que se viam em um tribunal revolucionário e com um gesto estudado pronunciavam: "Cidadãos, peço a cabeça de fulano". Então, ele está falando que isso era... Alguns revolucionários falavam desse jeito. Para um anarquista convicto, é ignóbil semelhante papel. Por minha parte, compreendo perfeitamente as vinganças populares. Compreendo que caiam vítimas na luta. Compreendo o povo de Paris, quando antes de sair para fronteiras, extermina nas prisões os aristocratas que compactuavam com os inimigos pelo fim da Revolução. Compreendo a Jacquerie, e quem censurasse esse povo seria questionado. Portanto, ele não nega que essas coisas acontecem e que muitas vezes tem que acontecer. Teria sofrido com eles e com eles, se não, tem a decência de calar-se. Sem ressalvas, o procurador da República pedindo a cabeça de um cidadão rodeado de senhores e confiando a um carrasco pago para cortar aquela cabeça, esse procurado me repugna tanto como o procurador do rei e o apóstrofo dizendo: se queres a cabeça desse homem, tome-a. Seja acusador, seja juiz, se queres, mas seja também carrasco. Se só pedes a cabeça e ditas sentenças, se te aproprias do papel teatral e deixas um miserável qualquer a tarefa de execução, só és um péssimo aristocrata que acredita superior ao executor de suas sentenças. És pior que os procuradores do rei, porque introduz outra vez a desigualdade, a pior das desigualdades, depois de ter falado contra ela. Então, se você quer a cabeça, vá atrás. Caralho. Não há juiz do povo quando esse se vinga. Só sua consciência pode julgar. Mas há o procurador que intente que se assassine friamente como todo aparato objeto dos tribunais, dissemo-lhes: não sejas aristocrata, seja carrasco se quiseres ser juiz. Falas de igualdade? Pois igualdade. Não queremos junto a pebre do cadafalso, a aristocracia do tribunal. Portanto, olha que interessante o que ele está trazendo aqui. Acontece uma revolução e o povo vai atrás de cobrar quem ele tem que cobrar. Isso é válido, isso é correto, isso é o que deve ser feito. Mas você delegar, matem tal pessoa, tragam tal pessoa e não sei o que, já numa questão de como se fosse um tribunal, você não difere. Até porque não só a questão da desigualdade,
mas pela própria forma sujeito, pela própria forma jurídica, né? Pela própria questão do que o direito é, de como ele foi construído, qual o sentido que ele dá. Afinal, sem a destruição das formas sociais do capitalismo, a gente não destrói o capitalismo. E agora ele vai resumir para encerrar o livro. A prisão não coíbe os atos antissociais, ela não para com eles. Muito pelo contrário, aumenta seu número. Não reabilita quem prende. Podem reformá-la o quanto quiserem. Será sempre um sistema, uma privação de liberdade. Um sistema falso. Como um convento que torna o prisioneiro cada vez menos apto à vida social. Não atinge o que propõe. Mancha a sociedade. Deve desaparecer por consequência. Resto de barbárie com mescla de filantropia jesuítica. O primeiro dever da revolução será acabar com esses monumentos de hipocrisia e vileza humana que chamam as prisões. Na sociedade igualitária, entre homens livres, onde todos trabalhem para todos, onde todos tenham recebido uma educação sadia e se apoiem mutuamente em todas as circunstâncias da vida, os atos antissociais não se produzirão. A maior parte destes careceriam de fundamento, e o resto será arrancado em semente. Sobre os indivíduos de inclinações perversas que a sociedade atual nos deixará como legado, teremos que impedir-lhes que desenvolvam seus maus instintos. E se não conseguirmos, o corretivo honrado e prático será sempre o tratamento fraternal, o apoio moral que há em todos e a liberdade, por fim. Isso não é utopia. Isto que se pratica com indivíduos ilhados se converterá em prática geral. E tais meios serão mais poderosos para reprimir e melhorar que todos os códigos, que todo o sistema vigente de castigos. Fonte abundante de novos crimes, de novos atos contra a sociedade e o indivíduo. Portanto, só mudando a sociedade, só destruindo essa forma de controle e privação de liberdade e só com solidariedade e liberdade nós resolveremos a questão da criminalidade. Caralho! Esse livro é bom. Gostei. Vou jogar ele pra lá. Gostei bastante. Ah, eu precisava dele, verdade. Calma aí. Ai. E aí, família, o que vocês acharam deste livríssimo? Enfim, não sei se geral que estava aqui acompanhou desde o começo, mas esse foi um livro... Salve, Samuel Costa, tudo bem, camarada? Esse foi um livro bem interessante de se ler. Queria lembrar que ao final da live eu vou fazer uma caixa de perguntas para a próxima leitura, tá, família? E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui como é. O que eu tava pensando em fazer? Eu tava pensando, como eu posto no YouTube... Não, fique em paz, camarada, fique em paz. Tá tudo suave. Eu tava pensando em fazer... o quê? Encerrar essa live... Só pra ficar salvo e eu postar no YouTube. Inclusive, a galera do YouTube vai estar vendo isso. E abrir outra. E aí a gente já entra em outra dinâmica. Vai ser outra coisa. A gente vai, enfim, gastar conversa. Vai assistir uns vídeos no YouTube, tá ligado? Enfim, gastar um tempo mesmo. Vai começar agora a live do PCO. E aí a ideia é crescer em cima dessa galera aí. Pra trazer a galera pra cá. O que vocês acham? Pode ser? Fechou, então. Então, eu só vou encerrar aqui rapidão. Se vocês quiserem continuar no chat, eu vou encerrar aqui rapidão. E vou abrir... e vou trocar o nome e abrir novamente. Deixa eu ver aqui. Não sei que nome que eu vou dar pra próxima. Inclusive, nossa, eu não tinha visto que uma galera tinha começado a me seguir, família. Foi mal. Salve, hi, hello e Nióbio. A gente atingiu 925 seguidores. Enfim. Mas, então eu vou fazer isso daí rapidamente. Eu vou encerrar, já vou trocar o nome e aí a gente já entra com outra dinâmica. Enfim, já rapidinho. Eu vou